É extremamente comum que sejamos autodestrutivos. A autossabotagem, o autoboicote está no âmbito maior da autodestrutividade. E a autodestrutividade está dentro de outro campo, mais largo ainda, a destrutividade. O que Freud precisou fazer, revisar todo o seu edifício teórico, já em terceira idade avançada, quando perdeu sua filha preferida para a gripe espanhola em 1920. Ele só queria a doutrina da libido, que foi o motivo da grande divergência entre ele e Jung. Mas com o horror que ele acompanhou da Primeira Grande Guerra, nenhuma havia sido tão sanguinária até então. E depois, com a morte da própria filha, mas parece que só com a morte da própria filha, ele conseguiu despertar para o que ele chamou de Thanatos ou Thanatos, como cada um deseje pronunciar. A pulsão de morte. Nós não temos só um impulso à conservação e à vida. Nós temos um desagradável, desconfortável a admitir para nós mesmos, nós próprias, um impulso à autodestrutividade. Algumas pessoas manifestam isso de modo mais assintoso mesmo, porque pode ficar ofensivo. Mas vamos colocar primeiro de modo ostensivo. Então, a destrutividade que está gerando essa pandemia, como as pessoas parece que não estão compreendendo o que a ciência fala. Nunca o Brasil perdeu para nenhuma calamidade pública, guerra mundial, nem mesmo na época da Guerra do Paraguai, 100 mil vidas só até o momento presente. E por que há a negação? Isso é um princípio de psicologia, negação. Não. Alguém no Brasil comemora a quantidade dos curados. É como se nós falássemos que na Segunda Guerra sobreviveram 2 bilhões de pessoas, a população da Terra aproximada na época, e não que morreram 50, 100 milhões de pessoas. Isso está próximo do cinismo, para não falarmos de uma atitude genocida, parece-me. Isso é de uma retórica, isso tem um traço de retórica primária e desdenhosa com a dignidade da vida, sem termos de qualificação. Há pessoas nos Estados Unidos, no Brasil, querendo reabrir escolas. Há escolas que reabrem, várias crianças aparecem contaminadas, fecham em seguida, como se fosse algo surpreendente, como se fosse necessário abrirem-se as escolas para que depois se perceba o óbvio. Porque as pessoas não podem dizer nos dias de hoje que não conheçam rudimentos do pensar científico. Mesmo porque as pessoas não precisam chegar a essas conclusões por elas mesmas. As autoridades científicas de saúde pública estão falando de modo unânime sobre quais são as medidas de distanciamento social, de quarentena, que são imprescindíveis para frearmos a extensão lesiva da pandemia que atravessamos, não só em países civilizados. Os Estados Unidos estão passando vergonha junto com o Brasil, mas o que vemos acontecer, o alastrar assustador em países sem condições, sem infraestrutura econômica, político-social, financeira, não está envolvido o campo econômico para enfrentar um sistema médico hospitalar eficiente, para enfrentar um horror como esse, que ainda pode ter suas camadas. Uma vacina eficiente vai surgir, eficaz, vai surgir agora, esperemos, em 2021, esperemos. Enquanto isso, agimos como se já houvesse a vacina no mercado. Quantas pessoas se confundem num campo tão grave como defender o direito à vida humana? Quando as pessoas não conseguem pensar com clareza e politizar o que jamais poderia ser politizado, quando as pessoas se atrapalham nesse campo, eu tenho falado muito sobre isso com alguém, fala, o que está acontecendo? Que as pessoas estão, parece que abriram a Disney, literalmente no Brasil, no vernáculo está dizendo, fulano está na Disney, está fora da realidade. Literalmente abriram a Disney no processo de ampliação da quantidade de infectados diários. Nova York já é por volta do 4º estado desde o início da pandemia com o número de infectados.
mas enfrentou corretamente como os países europeus. Como é que ateus e ateias responsáveis estão agindo com mais decoro, distinção, do que pessoas que se dizem espiritualistas e religiosas? Como nós enfrentamos nossas consciências à base de conversa, de bate-papo com um amigo ou amiguinha que concorda conosco? Isso é uma forma de delusão muito mal, dissimulada para si própria, para si mesmo. E essa pessoa vai facear as consequências, quer ela concorde ou não que está agindo indevidamente. E se as consequências demoram a surgir, chegam mais lesivas adiante, mesmo que ela não faça um link de causa e efeito. Vivemos uma era em que o Thanatos está solta. Porque nós vivemos numa época de fixação no prazer. Esse hedonismo narcisista, superficial, infantil, na acepção ruim da palavra. Porque crianças e alguns adolescentes, para não exagerarmos, muito mais maduros do que muita gente adulta, tem adolescentes que estão assustados. É mesmo a autoridade pública falando sobre isso. Bem, mas a fixação infantil, superficial, imediatista no prazer, é típico de um foco psicológico interno na libido. Mas esse hedonismo, imediatismo e esse prazer que é bem a satisfação no âmbito fisiológico representa a libido em sua manifestação mais elementar, animalesca, está no campo fisiológico. Tanto é que a pessoa, se quer ser mais feliz, ela acha que a alegria que está no campo emocional, felicidade está no campo moral. Felicidade é uma realização profunda do indivíduo. Corresponde a essa pessoa estar administrando, orquestrando magnificamente diversos aspectos, faces de si, subpersonalidades, uma multidimensão de si. Todos nós somos multidimensionais. Atender, portanto, os reclamos, as exigências, às vezes absurdas algumas, necessidades reais de repouso, de lazer, de humor, de amor, de trabalho, de ardor, de suportação do sofrimento, de compreender que o sofrimento é uma experiência inexorável na condição humana. Não que devamos curtir, não é apologia à dor, não se trata de masoquismo e só tolice entender dessa forma, mas negar o sofrimento. Pense positivo, fique em paz que tudo dá certo. Sermos otimistas não é pensar, não é só enxergar o positivo de tudo que acontece. Isso é alienação. Nós temos que mapear o território, enxergar as situações em sua completude, quanto nos seja possível para o nosso espectro de percepção e cognição, e depois, focando um resultado positivo que inclua e principalmente respeite com prevalência uma filosofia altruística, humanista, de responsabilidade social com indivíduos, comunidades de que participemos, sociedades mais amplas de que façamos parte. Se fizermos isso, seremos felizes. Podemos não estar alegres, podemos não estar num barato de drogas na corrente sanguínea. É isso, permitam retornar a happy hour. As pessoas só conseguem ficar, algumas só conseguem ficar, relaxar e ficar alegres à base de drogas, ainda que lícitas. E algumas reproduzem, como falamos na semana passada, aqueles rituais tribais primitivos, barulho, álcool, todo mundo pulando, todo mundo dançando. E não, isso é ser moderno? Não, isso é a selva. É o retorno a um nível tribal de consciência. Com todo respeito ao nível tribal de consciência. Mas é o momento de estudarmos o assunto e colhermos lições disso. E quando estamos instruídos ou temos experiência suficiente, estar no novo patamar de consciência, é nosso dever estar nesse patamar. Porque se a Divina Providência nos concedeu a oportunidade de nos prepararmos, nos desenvolvermos para estar em outro ponto de vista, um ângulo de observação mais alto, é nosso dever estar ali para ajudar quem está para trás.
e não para nos colocarmos num pedestal, numa posição de superioridade e usar quem está embaixo. Porque há pessoas que se preparam, que estudam, que ascendem social, econômica, politicamente, com a intenção de manipular outras pessoas. Inclusive, creem que todas as outras pessoas são assim, e não são. Há muita gente muito bem intencionada em todas as classes sociais. Em todos os níveis de consciência. Mesmo uma pessoa, vamos colocar nível de consciência, quero dizer, vamos modificar para não confundir. Em todo grau de instrução, de inteligência, há pessoas focadas em prestarem um bom serviço. Há pessoas realmente interessadas em dar o melhor de si, como mães, como pais, como profissionais, qualquer nível de responsabilidade, numa hierarquia de responsabilidades. A gente pensa em poder. Aqui nos Estados Unidos, em inglês, se usa a expressão de isso está acima do meu nível de pagamento, o meu contra-cheque. Para associar, vejam só como é forte isso, não é? E nós somos muito influenciados pela cultura anglofônica. Quanto mais uma pessoa tem poder, mais ela deve ter dinheiro, mais ela tem responsabilidade. Existe um emparelhamento com frequência entre essas situações, ter dinheiro, ter poder e responsabilidade. Mas o foco deve, se quisermos ser pessoas mais conscientes, ou seja, mais distanciadas da psicopatia, quanto mais estivermos empenhadas em nos afastar da psicopatia, mais entendemos que primeiro o sentido de consciência. Então, o dinheiro pode vir e utilizarmos de forma conscienciosa. O poder pode chegar e sermos menos corruptíveis, porque corruptível toda pessoa é. Dobrável moralmente toda pessoa é. A questão é o grau de corruptibilidade. Permitam, se for um neologismo de dobrabilidade, o quanto somos, no mau sentido, complacentes, então, no invés de flexíveis, complacentes moralmente, a nos vendermos a conveniências. Não aquela questão de que toda pessoa tem seu preço. Não é isso que eu quero dizer. Há formas bem mais graves, sérias, assustadoras de alguém ser tentada a desviar da rota do que sabe ser o melhor para si e o seu dever diante de Deus e da humanidade de que faz parte. Como, por exemplo, perceber que pode prejudicar um filho ou uma filha numa certa escolha. Nossa, como isso é difícil! Quanto uma pessoa pode colocar sua consciência acima da sua condição de pai e mãe, com um jogo conceitual que não é bem um jogo. É uma ferramenta interessante de colocar nossa fraqueza a favor de nós próprios, nós mesmas, de transformarmos, como nas artes marciais, a força do inimigo, que no caso, esse inimigo somos nós mesmos, nós próprias, ou nossas limitações, a favor de nós. Não existe isso nas artes marciais. A força do rival no tatame é lançada de volta para ele, para ela. Rival pode ser ela, lógico, mesmo no tatame. Você não será o pai melhor que você pode ser, a mãe melhor que você pode ser, se não priorizar sua consciência. É a melhor forma que temos, porque na condição humana, como ser um sacerdócio, como falam os franceses, é um sacerdócio a maternidade e a paternidade. Como não entender dessa forma? Não se trata, como vi, de uma mãe que perdeu seu filho no dia do aniversário, aos 9 anos, e alguém propôs, já que era filho único, que tal você ter um novo filho? Você é jovem, você tem idade ainda. Ela disse, um filho não é um brinquedo, não é um brinquedo da estrela. Na época se falava isso, não é? Não vou lá numa loja, numa gôndola do supermercado, numa loja de departamentos, escolher o setor de brinquedos e comprar um brinquedinho novo. Voltando à questão da autossabotagem. Quando uma pessoa se embriaga para ficar alegre, sem facear sua tristeza, seu tédio. A tristeza e o tédio têm algo a dizer. Tchaikovsky,
o grande compositor clássico, me permitam a grossura dizer que é o meu compositor clássico preferido, porque acho lindo as pessoas que têm preferência por Beethoven. Beethoven tem uma profundidade soberba, reconheço. Há peças de Beethoven, como a Sonata ao Luar, que são intraduzíveis em palavras. Como vamos qualificar? Chopin é de uma dolência fabulosa. De novo falando sobre artes, não é? Na semana passada foi provocado, mas hoje, que seja. Mas por causa da questão do distúrbio. Essa provocação. Tchaikovsky, que viveu na segunda metade, no meião da segunda metade do século XIX, desencarnou, se não me engano, em 1893, ele viveu muito pouco, desencarnou na casa de 50 anos. Vivia em crises depressivas medonhas. Ele relata que quando ouviu as notas da Patética, uma das sinfonias, ele considerou melhor. Eu não consegui entender, porque ele considerou tão melhor essa composição do que, por exemplo, toda a peça do Lago dos Cisnes, toda a peça do Quebra-Nozes. O Quebra-Nozes tem pontos que eu considero superiores, mas como peça completa, o Lago dos Cisnes, ele compôs muito para balé. Então Tchaikovsky, que é o meu preferido, que ele é muito colorido. Beethoven é daquele minimalista preto e branco. Se ele tomasse antidepressivos, se ele se embriagasse, se entregasse a viciações e desregramentos, será que ele teria sublimado a sua tristeza, as suas angústias existenciais em obras inapagáveis pelo tempo? Não que nós não devamos apelar para psicofármacos quando necessário. Recentemente falei sobre 3 abordagens necessárias que devem ser tomadas simultaneamente. O psicofármaco pode ser necessário, deve ser aplicado quando necessário, é uma emergência. A pessoa está com pensamento suicida, autossabotagem por excelência, autodestrutividade de sua expressão mais aguda. Ela precisa tomar um psicofármaco para resolver aquele momento urgente do pensamento suicida. O segundo ponto de abordagem, terapia. Presente, emergência, psicofármaco. Depois, o aspecto passado, as raízes, as causas que levaram àquela situação. Precisa da terapia. Mas é irresolúvel a questão profunda da depressão se a pessoa não acessar o futuro, propósito, teleologia, finalidade. Se não enxergarmos teleologicamente, ou seja, em proposta de observar para frente qual o para quê dessa experiência, em vez de ficarmos presos aos porquês, às causas. Sairmos da etiologia para a teleologia, resolvermos a emergência do presente, pesquisarmos o passado para remover causas profundas e nos entendermos em profundidade, mas com foco no futuro, e foco no futuro significa em sua expressão melhor, em sua semântica. O significado mais importante da palavra espiritualidade é propósito. Portanto, uma pessoa pode ter uma vida muito espiritual sendo ateia. É exatamente isso. A pessoa pode ser muito espiritual sendo materialista, acredita que Deus exista, mas que nós somos mortais como consciência junto com o corpo físico. Eu já fui assim. Não cheguei a ser ateu, mas cheguei a achar pueril na adolescência. Houve um momento. Eu adorava os fenômenos paranormais, mas considerava-os todos epifenômenos da neurofisiologia cerebral, em particular do sistema nervoso central, apenas umas aptidões desconhecidas da ciência de hoje. E aí, então, não há pessoa que se aproxime desses estudos a fundo. Eu fui uma dessas pessoas. Na infância acreditava. Depois, na adolescência, passei a desacreditar. É sempre assim, começamos a fazer os estudos e começamos a ver os contraditores do fenômeno, vemos os dois lados e começamos a esfriar a empolgação. Só que se nós formos mais a fundo, vamos ver que não há como negar
a realidade desses fenômenos.